Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais um módulo ali, vou pedir para vocês pegarem na página 417. Nós vamos ver o módulo 16, polígonos. Então hoje a gente vai ver as classificações dos polígonos, alguns elementos dos polígonos e fazer várias atividades referente a esse conteúdo que é bem importante para a gente dar continuidade para as nossas aulas de geometria, ok? Então aqui, pessoal, na página 417, diz o seguinte: vista aérea do Pentágono, edifício localizado na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. A construção, sede do Departamento de Defesa daquele país, é considerado um dos principais símbolos do exército norte-americano. Aí aqui na sequência diz o seguinte: o nome do edifício, que é, vista aérea do Pentágono, né? Então, aqui, o nome do edifício, deixa eu só, onde fica a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, faz referência a uma figura geométrica. Explique o motivo dessa associação. Então, vamos ver aqui, gente. Nós temos aqui o prédio, né? O edifício. Então, está pedindo para a gente explicar o motivo dessa associação. Por que ele é chamado de pentágono? Porque ele tem 5 lados, é um prédio que tem 5 lados. Se a gente fizer aqui, o contorno, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, pelo fato dele ter 5 lados. Agora aqui, letra B. Pode-se dizer que o prédio tem o formato de tal figura? Isso daqui é um pentágono? Gente, isso aqui não é um pentágono, tá? Porque um pentágono é uma figura plana. Então, esse prédio, ele tem o formato de um prisma pentagonal, tá? Ele é um sólido geométrico e não uma figura geométrica, porque uma figura geométrica, como o pentágono, é uma figura plana, né? E o pentágono, pelo fato de ser um prédio, ele tem comprimento, largura, ele tem altura, né? Então, ele é um sólido e não uma figura plana, tá bom? Agora, aqui na sequência, nós vamos ver características dos polígonos. O pentágono, edifício cuja imagem aérea você analisou na abertura deste módulo, tem o formato de um prisma. Já vimos que um prisma não é uma figura plana, mas sua superfície é formada pela reunião de figuras planas, os polígonos. A gente viu isso lá na apostila 1, né? E o que diferencia um polígono de outras figuras planas? Para responder a essa pergunta, vamos comparar as características de algumas figuras. Então, vamos aqui para o exercício 1. Aqui diz assim, as linhas destacadas em vermelho nas figuras a seguir apresentam características diferentes. Identifique algumas dessas características e classifique as linhas em 2 ou mais grupos, de acordo com o que você identificou. Registre também os critérios usados na sua classificação. Aqui, pessoal, há várias possibilidades de resposta, depende do critério de classificação que a gente utilizar. Então, nós vamos ver 2 critérios de classificação, tá? Nós vamos classificar essas figuras em linhas abertas e linhas fechadas, tá? Então, vamos colocar aqui linhas abertas e linhas fechadas. Quais dessas figuras que as linhas são abertas? A, D e a E, tá? Então, são linhas abertas. Linhas fechadas, A, B, C e F. Outra forma de eu classificar aqui é classificar em linhas formadas apenas por segmentos de reta e linhas que apresentam pelo menos um trecho não reto, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, quais figuras que são formadas apenas por segmentos de reta? Vamos ver aqui. Então, é a C, D e F. E que apresentam pelo menos um trecho não reto,
pelo menos um trecho não reto, é a B e a E. B e E. Então, aqui são dois exemplos de como a gente pode separar essas figuras, então, em dois grupos, né? Fazer uma classificação delas. Agora, aqui no exercício 2 diz o seguinte: você já trabalhou com polígonos em várias ocasiões, tanto em anos anteriores como no caderno 1 do 6º ano. Usando o seu conhecimento sobre polígonos, indique quais das linhas apresentadas no item 1 apresentam o contorno de um polígono. Então, quais desses aqui que apresentam o contorno de um polígono? A letra A, né? A letra C e a letra F. Então, vamos colocar aqui A, C e F. A, C e F. Aqui na letra B, com base na classificação das linhas feitas no item 1, escreva uma definição de polígono que permita diferenciá-los de outras figuras planas. Então, gente, o polígono, ele é uma figura plana, cujo contorno é uma linha fechada, formada apenas por segmentos de reta. É isso que a gente vai escrever aqui, ó, porque aqui a gente já viu, né, ó, quais dessas figuras que o contorno forma um polígono? A, C e F, né? Então, é isso que nós vamos escrever aqui na letra B. Então, polígono é uma figura plana, cujo contorno é uma linha fechada, formada apenas por segmentos de reta. Tá, gente? Agora, aqui na sequência, os elementos de um polígono. Observe o polígono desenhado a seguir, cujo contorno é formado pela união de 5 segmentos de reta. Utilizando esse polígono como exemplo, vamos relembrar os principais elementos de um polígono. Então, os segmentos de reta AB, então aqui, ó, os segmentos de reta AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono, ok? As extremidades de cada lado, ou seja, os pontos A, B, C, D e E, são os vértices do polígono. Então, aqui os pontos, aqui, onde junta dois lados aqui, nós temos um vértice, certo? Os vértices do polígono. Em cada vértice do polígono pode-se identificar um ângulo interno. Por exemplo, na figura ao lado está destacado o ângulo interno CDE. Então, C, aqui ó, CDE. Lembrando que o D fica no meio e leva um acentinho porque o ângulo está sendo formado aqui na letra D. Mas aqui nós sabemos que nós temos 5 ângulos, né? Que foi só um exemplo, ok? Quando o contexto estiver claro, pode-se chamar o ângulo interno de um polígono simplesmente de ângulo do polígono, tá? O ângulo interno posso chamar simplesmente de ângulo do polígono. Como vimos no caderno 1, o nome de um polígono é dado escolhendo-se uma sequência de vértices consecutivos em sentido horário ou anti-horário. Por exemplo, podemos chamar o polígono do exemplo anterior de ABCDE ou CBAED. Isso a gente viu lá na apostila 1 também, né? Agora aqui, classificação de um polígono quanto ao número de lados. Você já viu um vitral? São aqueles painéis de vidros coloridos muito comuns nas igrejas. As diferentes partes que compõem o vitral ao lado podem ser associadas a polígonos que não são todos iguais. Ao comparar 2 deles, podemos encontrar algumas características comuns e outras que os diferenciam. Assim, podemos utilizar tais características para classificar os polígonos em diferentes grupos. Para fazer essa classificação, é preciso escolher o critério a ser considerado, do qual dependerão os grupos de polígonos formados. Nesta seção, vamos utilizar os principais elementos dos polígonos, lados, vértices e ângulos internos, né? Para criar uma classificação para essas figuras geométricas. Trata-se da classificação mais usada para descrever um polígono.
Então, gente, como disse ali no texto, né? Agora a gente vai utilizar os principais elementos dos polígonos, que são os lados, os vértices e os ângulos internos. Então, aqui no exercício 1 diz o seguinte: registre o nome de cada polígono desenhado abaixo, indicando todos os seus vértices, ângulos internos e lados, conforme o exemplo. Então, aqui na letra A tem o exemplo. Eu tenho o triângulo, né? E o nome dele aqui foi dado como CBA. Poderia ser ABC? Poderia colocar ABC, né? Desde que eu pegue os vértices no sentido horário ou anti-horário, né? Pode ser qualquer nome. Os vértices, então, são os pontos C, B e A, né? Então, aqui são os vértices do polígono. E os ângulos internos são os vértices com o acento em cima para indicar que são ângulos, né? Então, ângulo C, ângulo B e ângulo A. Os lados, eu tenho aqui CB, então CB, segmento, né? Eu tenho que colocar o traço em cima para indicar que é um segmento. BA, aqui, e CA ou AC. Lembrando que eu posso falar CB ou BC, BA ou AB, CA ou AC, tá? Não importa. Tanto faz a forma como eu escrever ali vai estar correto. Então, agora nós vamos fazer aqui os outros exemplos aqui que tem na apostila. Então, o exercício B e C. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, fazerem esses 2 exercícios e depois na sequência tem aqui a resolução, tá bom? Então, aqui letra B, o nome do polígono. Aqui eu posso chamar, posso começar aqui no sentido horário, anti-horário, né? E chamar ele de pote, né? P-O-T-E. Os vértices, então, serão P, O, T e E. Os ângulos internos, P com acento, O com acento, T com acento e E com acento. E os lados serão, pode ser os lados PO, com o tracinho em cima, né, para indicar que é um segmento, OT, TE, EP. Então, eu tenho 4 lados, eu vou ter 4, o que nomear, então, 4 lados aqui, tá? Agora, a letra C. Então, vou nomear o polígono aqui. Vou chamar o polígono de F, G, H, I, J, K. Os vértices F, G, H, I, J e K. Os ângulos internos, o F com acento, o G com acento, H com acento, I com acento, J com acento e K com acentinho para indicar que é um ângulo. E os lados, vou fazer aqui, ó, FG com acentinho, com um traço em cima, GH, HI, IJ, JK e temos também o KF, ok? Lembrando que pode ser FK, pode ser KJ, IJ, IH, HG, GF, né? Pode ser, então, ao contrário também, ok? Agora, o exercício 2. Complete a tabela a seguir com o número de vértices, de ângulos e de lados de cada um dos polígonos do item anterior. Então, aqui nós vamos colocar o nome do polígono, que ali a gente chamou de CBA. Ele tem quantos vértices? 3. Quantos ângulos? 3. Quantos lados? 3. Agora, o polígono pote. Ele tem, né, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, né? Então, tudo 4 aqui. Agora, o polígono FGH.
HIJK. Ele tem 6 vértices, 6 ângulos e 6 lados. Agora aqui o exercício 3, gente, diz o seguinte: existe alguma relação entre o número de vértices, de ângulos internos e de lados de um polígono? Em caso afirmativo, explique essa relação. Então, o que vocês percebem analisando aqui essa tabela, gente? Que existe uma relação? Existe, né, gente? Sim, existe uma relação. Em todo polígono, o número de vértices, de ângulos internos e de lados são iguais. Então, é isso que nós vamos escrever aqui no exercício 3. Então, escrevam ali. E na sequência diz o seguinte: na classificação dos polígonos que faremos agora, vamos escolher o número de lados como critério. Assim, um polígono de 4 lados é classificado como quadrilátero. Então, aqui diz o seguinte, ó, a palavra quadrilátero é formada por 2 elementos da língua latina, quadri, 4 e látero, lado. Um polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Lembre-se de que o número de ângulos internos de um polígono é sempre igual ao número de lados desse polígono. Então, por exemplo, um quadrilátero vai ter 4 ângulos, vai ter 4 lados, né? E também vai ter 4 vértices. Aqui na sequência diz o seguinte: observe na tabela a seguir a classificação dos principais polígonos segundo o número de lados. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo, né? Então, tem 3 lados, classificação triângulo. Temos aqui o quadrilátero, tem 4 lados. Temos o pentágono, né? O pentágono, o hexágono, heptágono, que tem 7 lados, o octógono, que tem 8 lados, e o eneágono, que tem 9 lados. E ainda temos aqui o decágono, que tem 10 lados. Ok, gente? Então, vamos analisar esses nomezinhos aqui, vocês precisam saber, tá? Esses que estão aqui nessa tabelinha aqui, vocês precisam saber. Então, aqui na página 422, nós temos o exercício 1. Aqui diz o seguinte: considere os 2 polígonos desenhados a seguir. Então, nós temos o polígono 1 e o polígono 2. Nomeie os 2 polígonos e classifique cada um deles quanto ao número de lados. Então, nós vamos primeiro nomeá-los. Então, o polígono 1, eu vou nomear ele no sentido anti-horário, vou começar pela letra A. Então, esse é o nome do meu polígono. E o outro polígono, eu vou começar aqui pela letra G e vou também nomear ele em sentido anti-horário. Daí fica em ordem alfabética, né? Agora, gente, vamos ver o seguinte: eu tenho que nomear ele quanto aos seus números de lados. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é um hexágono. Vamos ver esse aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui também é um hexágono. Então, os 2 são hexágonos. A letra B diz o seguinte: com o auxílio de uma régua, desenhe um segmento de reta com extremidades em 2 vértices do polígono 1, de modo que ele fique decomposto em um triângulo e em outro polígono. Em seguida, classifique o outro polígono quanto ao número de lados. Pessoal, eu não sei se aí na apostila de vocês já está feito, mas aqui para mim, ó, já tá aparecendo, ó, né, esse segmento aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo, né, e esse aqui é outro polígono. Eu não sei se na apostila de vocês aí também está feito. Então, classifique o polígono quanto ao número de lados, o outro polígono, né? Então, vamos ver aqui, ó, esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, ele vai ser um pentágono. Agora, a letra C. Aqui no exercício C. É possível decompor o polígono 2 em um triângulo e um quadrilátero por meio de um segmento de reta com extremidades em 2 vértices do polígono 2? Para responder, explore com o auxílio da régua a figura dada no enunciado. Aqui é a mesma coisa, não sei se para vocês está feito ali,
mas para mim está, ó, então, esse segmento aqui, né, divide esse polígono, então, em um quadrilátero, que é uma figura que tem 4 lados e um triângulo, né? Então, aqui pergunta se é possível, então, sim. Então, sim, é possível unindo os vértices H e K. Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: a planta baixa de um apartamento cujo contorno foi destacado em linha azul está mostrada a seguir. Quantos lados tem o polígono delimitado pela linha azul? Então, aqui é só a gente contar, né? Vou pegar aqui uma outra cor e vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lados. Então, vamos colocar aqui que tem 14 lados. Faça uma pesquisa para descobrir o nome desse polígono, considerando sua classificação segundo o número de lados. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo, vão ali, façam uma pesquisa e vejam como é que chama esse polígono que tem 14 lados. Depois eu vou falar para vocês ali como é que é o nome desse polígono. Agora aqui na página 423, nós temos outros critérios de classificação de polígonos. Na seção anterior, você viu que um polígono pode ser classificado de acordo com o número de lados que apresenta. Porém, dois polígonos com o mesmo número de lados ainda podem apresentar outras características que os diferenciam. Assim, vamos apresentar outras possíveis classificações que complementam aquela já vista. Polígonos convexos e não convexos. Em uma aula de geometria para o 6º ano, a professora pediu a cada aluno que desenhasse no caderno um hexágono. Observe os desenhos feitos por 4 alunos. Então, a Laura desenhou esse hexágono aqui, né? O Rafael desenhou esse, a Bruna esse e o Gustavo esse. Embora todos os desenhos estivessem corretos, os alunos perceberam que alguns hexágonos apresentavam características diferentes dos outros. Vamos analisá-las. Separe esses hexágonos em 2 grupos. Indique qual ou quais características você considerou para fazer essa separação. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e fazerem, então, 2 grupos. E aí, dizerem qual ou quais características que vocês consideraram para fazer essa separação, tá bom? Então, gente, como é que vocês dividiram esses hexágonos? Eu tenho certeza que vocês colocaram o hexágono de Laura e de Rafael num grupo e o hexágono de Bruna e Gustavo em outro grupo, né? E aí, vai depender ali do que vocês, as características que vocês observaram ali para vocês dizerem quais foram os motivos que vocês separaram eles dessa forma. Mas normalmente os alunos separam dessa forma, né? Então, gente, o polígono aqui que a Laura fez e que o Rafael fez, eles são chamados de polígonos convexos, né? A gente está trabalhando aqui, ó, com polígonos convexos e não convexos. O polígono da Laura e do Rafael são chamados de polígonos convexos, enquanto o polígono da Bruna e do Rafael, eles são chamados de polígonos não convexos, ok? Então, agora na sequência, nós vamos ver o que são polígonos convexos e polígonos não convexos. Vamos ali para o exercício 2 para vocês entenderem. Aqui diz o seguinte: observe a seguir os desenhos de Laura e Gustavo, agora com 4 pontos assinalados. Letra A. Usando uma régua, trace linhas retas ligando os 4 pontos do desenho de Laura. Então, nós vamos pegar aqui, vocês vão pegar a régua e vão unir os 4 pontos aqui, que estão dentro aqui do desenho que a Laura fez. Ó, unir todos os pontos possíveis aqui do desenho da Laura.
Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o desenho do Gustavo, tá? Agora aqui na letra B, todos os segmentos que você traçou no desenho de Laura estão inteiramente no interior do hexágono? Sim, né, gente? Ó, todos os segmentos que a gente traçou estão dentro ali do desenho, estão no interior do desenho. C. Todos os segmentos que você traçou no desenho de Gustavo estão inteiramente no interior do hexágono? Não, né? Não estão. Vocês percebam que aqui, ó, saiu fora, aqui, ó, aqui também, né? Então, não. Traçando uma linha reta, é possível ligar dois pontos quaisquer do hexágono de Laura, de modo que o segmento obtido não esteja inteiramente no interior do hexágono? Não, né? Não é possível. Letra E. A característica que você constatou no hexágono de Laura permite classificá-lo como convexo. Já o hexágono de Gustavo é denominado não convexo. Observe os hexágonos desenhados por Rafael e Bruna. No item 1, qual deles é convexo? Então aqui, gente, qual é convexo? O polígono do Rafael ou da Bruna? Vamos fazer aqui, eu vou fazer 4 pontos aqui no desenho do Rafael e vou fazer 4 pontos aqui no desenho da Bruna. Agora, eu vou ligar esses pontos, ó. Vou ligar aqui os pontos aqui do Rafael, do desenho do Rafael. Todos os segmentos ficaram dentro do polígono? Sim. Agora aqui o de Bruna. Todos os segmentos vão ficar dentro do polígono? Não, né, gente? Não vão ficar. Tem um segmento aqui que saiu fora do polígono. Então, é o desenho do Rafael. Aqui na sequência diz o seguinte: em um polígono convexo, sempre que unimos dois pontos quaisquer pertencentes a ele por uma linha reta, o segmento obtido fica inteiramente no interior desse polígono. Quando isso não acontece, temos um polígono não convexo. Então, aqui nós temos um exemplo de polígono convexo e aqui um exemplo de polígono não convexo. Ok, pessoal? Pessoal, então uma dica para a gente ver se os polígonos são convexos ou não convexos é a gente colocar 4 pontinhos dentro do polígono, bem próximo aos vértices dele, e você ligar esses 4 pontos, tá? Se os 4 segmentos que você ligar ficarem dentro do polígono, ele é um polígono convexo. Agora, se você colocar 4 pontinhos, nesse caso aqui, posso colocar até 3, ó, mas eu vou colocar 4 aqui, ó. Se eu ligar todos os pontos aqui, ó, percebam que esse aqui vai ficar fora, ó, né? Esse segmento aqui, ele fica fora. Então, significa que esse polígono é não convexo. Então, esse é um procedimento prático ali para a gente determinar quando um polígono é convexo ou não convexo. É claro que quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de polígonos, só de a gente olhar ele, a gente já vai saber se ele é convexo ou não convexo. Agora, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, fazerem o exercício 2 aqui, ó, todo o exercício 2. Aqui nós temos o exercício 1 e temos aqui 1, 2 e 3, tá bom? Então, pausem o vídeo, resolvam esses exercícios e aqui na sequência vai ter resolução para vocês. Então, aqui no exercício 1, classifique cada polígono a seguir, quanto ao número de lados, e a primeira, né? Então, quanto ao número de lados e em convexo ou não convexo. Então, 2 coisas que a gente precisa fazer nesse exercício. Então, primeiramente, a gente vai classificar eles quanto ao número de lados. Vamos ver quantos lados tem esse polígono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse aqui tem 7 lados. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. 8 lados. Se ele tem 7 lados, ele é um heptágono. Quem tiver dúvida, vai lá na tabelinha que tem ali na página anterior. Quando um polígono tem 8 lados, ele é um octógono.
Agora, vamos ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse daqui tem 6 lados, ele é um hexágono. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, ele é um pentágono, vimos ali no início do módulo, né? Agora, vamos ver se eles são convexos ou não convexos. Agora, vamos ver aqui, ó, pedia pra gente classificar eles em convexo ou não convexo. Então, lembrando, vou colocar 4 pontinhos aqui bem próximo dos vértices aqui e vou ligar esses pontos. Gente, olha, quando eu fiz esse primeiro ali, o primeiro segmento ali, já deu pra ver que ficou fora, né? Então, ele é um polígono não convexo, né? Então, a gente já vem aqui, não precisa nem ligar todos. Se eu ver que um ficou fora, eu já venho aqui e já coloco que ele é não convexo. Agora, esse outro aqui, vamos colocar aqui, ó, um pontinho aqui, outro aqui, ó, bem perto, bem próximo dos vértices. Aí, eu vou ligar aqui eles, ó. Todos os segmentos ficaram dentro do polígono. Então, ele é um polígono convexo. Aqui na letra C já dá pra gente visualizar, né, gente? Se eu pegar esse pontinho aqui, ó, e ligar com esse aqui, ó, o segmento já vai ficar fora do polígono. Então, ele é um polígono não convexo. Agora, aqui também já conseguimos visualizar, né? Ó, vou colocar aqui 4 pontinhos e todos ficaram dentro do polígono. Ah, prof, mas se você pôr um pontinho aqui, vamos ver, ó. Também os segmentos ficam dentro do polígono. Então, ele é um polígono convexo. Ok, gente? Bem facinho de fazer essa classificação, né? Aqui no exercício 2 diz o seguinte: usando uma régua, desenhe na malha pontilhada um polígono convexo de 9 lados e um quadrilátero não convexo, utilizando os pontos da malha como vértices dos seus polígonos. Em seguida, nomeie os 2 polígonos desenhados. Então, a gente vai utilizar essa malha aqui, ó, pra gente fazer, então, os polígonos. Ok? Vamos começar fazendo aqui, então, um polígono de 9 lados, lembrando que ele tem que ser convexo. Eu vou começar por aqui, então, ó. Ok? Então, ó, desenhei um polígono que tem 9 lados. Eu fiz dessa forma, mas vocês podem usar outras maneiras. Ele tem várias possibilidades de a gente desenhar um polígono convexo com 9 lados. Agora, nós vamos desenhar aqui do ladinho um quadrilátero não convexo. Então, o quadrilátero tem 4 lados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pronto, desenhei o quadrilátero não convexo. E aí, pede pra gente nomear esses polígonos, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, esse polígono. Tá? Então, esse polígono, o nome dele vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esse é o nome do polígono, né? Peguei ele ali no sentido horário. Agora, vamos nomear esse outro polígono aqui. P, O, T, E. Então, ficou aqui, ó, vou pegar no sentido anti-horário. Então, o nome do polígono ficou pote. Pote. Mas pode ser qualquer nome, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Agora aqui o exercício 3. Celina desenhou 3 polígonos no plano cartesiano, cujos vértices são dados no quadro abaixo. Então, nós temos ali o polígono ABCD, o
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Então, a gente tem que colocar esses polígonos aqui no plano cartesiano. Porque aqui na letra A diz o seguinte: reproduza os 3 polígonos desenhados por Celina no sistema de coordenadas a seguir. Então, vou fazer aqui o A com vocês e depois eu vou fazer os outros e mostro para vocês como é que vai ficar os 3 polígonos juntos. Então, vamos começar aqui pelo A, 0 e 1. Então, 0 e 1 vai ficar aqui em cima o ponto, né? Aqui vai ser o ponto A. 1 e 4 vai ser aqui o ponto B. 5 e 3, aqui vai ser o ponto C. 6 e 1 vai ser aqui o ponto D. E o ponto E vezes 0. Aí, agora a gente vai ligar esses pontos. Vamos lá. Ó, gente, coloquei os pontos aqui. Agora, eu vou ligar esses pontos, tá? Então, vamos fazer aqui na ordem, ó. Eu tenho o F, G, então, vou aqui, F, G. Depois, o H, I, J, K. E agora, eu vou fechar aqui, ó, percebendo que eu fui em ordem alfabética, ok? Vamos agora para o outro polígono, vamos colocar os pontos ali. Coloquei as coordenadas aqui, agora vamos ligar esses pontos, né? Então, aqui eu vou sempre em ordem alfabética, ó. E formei o meu terceiro polígono. Aí, na letra B, diz o seguinte: classifique cada polígono de acordo com o seu número de lados e também em convexo ou não convexo. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro polígono que a gente fez, que é esse que tá em verde, ele tem quantos lados? Ele tem 5 lados, né? Então, o polígono A, B, C, D é um pentágono, né? Então, pentágono, porque ele tem 5 lados, pentágono, e ele é um polígono convexo, né? O polígono que está em rosa, ele é um polígono não convexo, né? Então, eu vou chamar ele aqui de polígono F, G, H, I, J, K. Então, peguei em sentido horário ali. Então, ele, quantos lados ele tem? Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um hexágono e ele é não convexo. Agora, vamos aqui para o último polígono. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados tem esse polígono. Então, vamos chamar ele de L, M, N, O, P, Q, R, S, né? E ele é um octógono. E ele é convexo. Ok, gente? E aí, fizeram uma pesquisa ali da página 422? Como é que nós chamamos um polígono que tem 14 lados? É chamado de tetradecágono. Então, vamos escrever ali. Agora, vamos lá para a tarefa. Vou pedir para vocês pegarem ali na página 429. Vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3 e 4. Depois a prof faz um videozinho com a correção desses exercícios para vocês. Combinado? Um beijo, gente!